pessoal do clube, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando acerca da verdadeira sabedoria. O que é a verdadeira sabedoria? A sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Como nós podemos ser sábios, entender, conhecer, atrair a verdadeira sabedoria. Qual é o real princípio da sabedoria. Como podemos aplicar a sabedoria bíblica, não é? À nossa vida diária. Buscar e aplicar a nossa vida diária. E como você sabe, mas se você ainda não está subscrito nesse canal, eu queria te pedir, subscreve, ativa o teu sininho. Nós temos vídeos novos toda quarta e sábado para abençoar a tua vida, às 17h30, então não deixa de subscrever o nosso canal. Oi, eu sou a Lívia, sou a fundadora do Clube do Aconchego. Seja muito bem-vindo e sinta-se aconchegado aqui no colo do Pai. No sentido etimológico, a sabedoria vem de gosto, sabor, de prazer, vai associada a isso. Filosofia quer dizer amigo da sabedoria, o estudo, né, da filosofia. A sabedoria na religião cristã está ligada ao conhecimento divino, o conhecimento que vem de Deus e o conhecer a Deus, o conhecer o divino, conhecer a Deus. Isso é ser sábio. A sabedoria bíblica aplicada à nossa vida diária, a sabedoria cristã, é a sabedoria salvífica. A verdadeira sabedoria é aquela que salva a alma humana. E a verdadeira sabedoria que salva a alma humana, né, só pode ser adquirida, nós só podemos obter nos relacionando com Deus, conhecendo quem Deus é e a sua palavra. Em Colossenses 1, de 9 a 10, nos fala o seguinte: mesmo é que nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de acordo com a vontade do Senhor. Então assim, e depois continua, né? É do agrado do Senhor. Ele tem todo o prazer em nos dar a sua sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Ele quer que nós saibamos quem Ele é, que nós tenhamos sabedoria e que nós frutifiquemos na sua sabedoria. Mas a palavra de Deus nos fala também o que é o princípio da sabedoria. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, mas não é o temor de ter medo, mas é o de submeter-se, de depender, de sujeitar-se, de reverenciar, de honrar a palavra de Deus. Esse é o princípio de toda a sabedoria. A palavra de Deus também nos diz que nós não devemos confiar no nosso próprio entendimento, no nosso próprio coração, mas antes nos diz assim, no versículo 7 do capítulo 3 de Provérbios: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparte-te do mal. Não seja sábio aos teus próprios olhos, não busque a sabedoria nos lugares errados, busque a sabedoria naquele que é a fonte da sabedoria, em Deus. Algumas boas dicas que eu também posso te dar para você que está buscando ser sábio, quer ser uma pessoa mais sábia. Você pode estar lendo o livro de Jó, o livro de Provérbios, Eclesiastes, Salmos. Todos estes são livros da literatura sapiencial e são livros que vão te dar muita sabedoria, sabedoria de Deus, preciosos conselhos práticos, bíblicos, para você estar adquirindo a sabedoria verdadeira, a sabedoria do alto. No livro de Tiago, principalmente o capítulo 3, ele nos fala muito acerca de sabedoria. Ele nos dá uma dica preciosa, diz que Deus, podemos orar a Deus, no versículo 5, capítulo 1, versículo 5, podemos orar a Deus e Ele dá liberalmente, Ele não vai nos censurar por isso, pelo contrário, é do agrado dele nos dar sabedoria. Agora eu quero te trazer 5 pontinhos onde você pode estar aplicando a sabedoria bíblica à sua vida diária, a verdadeira sabedoria, como podemos aplicá-la na vida diária, a vida cristã. A primeira delas está em Isaías 6, 9, 10. Torne insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, e para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converta e seja salvo. A verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto, não está acessível a todos. O Senhor endurece o coração de alguns. Os tolos não vão obter a sabedoria, mas aqueles que buscam a sabedoria no lugar certo, que é em Deus. E o profeta Jeremias também nos fala a mesma coisa. Em Jeremias 5:29, nos diz assim:
Ouvi agora, ó povo insensato e sem entendimento, que tendes olhos e não ouveis, ouvidos e não ouves. Mais abaixo no versículo 24 também diz, eles não dizem para si mesmo, temamos agora o Senhor, o nosso Deus, que nos dá ao seu tempo a chuva, a primeira e a última, e nos conserva. E por aí abaixo, né, a gente vai lendo, você pode ler depois completo. Infelizmente a sabedoria do homem, ele tende a buscar nos lugares errados, ele tende a buscar a sabedoria vã, a sabedoria que é vaidade, para aqueles que buscam verdadeiramente. Esse é o primeiro ponto. Aqueles que buscam conhecer a Deus e se relacionar com Deus dia após dia, temendo ao Senhor, reverenciando o Senhor e a sua palavra. Esse é aquele que vai obter a verdadeira sabedoria do alto. O próprio Jesus falava por parábolas, ou seja, não estava acessível a todo o seu conhecimento. Em Marcos 4, 11 e 12 você pode ler Jesus falando assim. Marcos 4, 11 e 12 diz assim, a vós outros é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo vejam e não percebam, ouvindo ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Ou seja, existe aqui uma sabedoria que não está disponível para todos, mas aqueles que buscam a Cristo, aqueles que buscam a Deus e aqueles que buscam orando, pedindo diretamente a Deus, como já vimos, né, no livro de Tiago, Deus está disposto, é do agrado dele a nos dar a sabedoria do alto liberalmente. Ele não vai nos censurar por nós pedirmos a sabedoria dele, ele quer nos dar, né? Mas ela não está acessível para todos. O segundo ponto que nós podemos ver é que a sabedoria bíblica, a sabedoria verdadeira que vem de Deus, ela é prática e não é uma sabedoria apenas teórica. Vamos ver o que diz no livro de Tiago 3, Tiago 3:13. Tiago 3:13. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. E mais abaixo, no 15, a sabedoria que desce do alto, esta não é a sabedoria verdadeira. A sabedoria do alto está ligada à ação, à prática. A sabedoria terrena, animal, é humana, mas a do alto é diferente. Como nós podemos verificar que estamos obtendo a sabedoria do alto? No versículo 17 diz, a sabedoria do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Essa é a verdadeira, real sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Você pode também ver aqui nesse vídeo acerca da mansidão, o fruto do Espírito, não é? A sabedoria mansa, estou falando dele nesse vídeo acerca da sabedoria mansa. Se você quiser saber mais, não deixa de assistir. Então, dando aqui continuidade, né? Nosso próximo ponto acerca da sabedoria verdadeira, sabedoria que vem do alto, para que nós possamos nos tornar mais sábios a cada dia, é entender que a sabedoria é descritiva. Ela descreve a realidade, nua e crua. O sábio observa a realidade ao seu redor. Ele busca a superação dos seus problemas, a evolução, e não chorar diante da sua realidade, diante dos seus problemas. É necessário uma autoanálise, uma observação da realidade, o real sentido, para entendermos o real sentido da vida, do sofrimento e tudo o que está dentro, não é, da sabedoria de Deus. E que a natureza pode nos trazer a sabedoria, pela contemplação da natureza, pela contemplação dos ensinos que Deus nos coloca no sofrimento, no entendimento, nas circunstâncias da vida. Então, se você está nessa jornada de querer ser mais sábio, de querer adquirir a sabedoria que vem do alto, né, se tornar uma pessoa sábia, então você pode estar sendo uma pessoa observadora, que observa a sabedoria, as circunstâncias ao seu redor e aprende. Um vídeo sobre isso, que nos fala acerca de autoconhecimento com L e vida cristã. Ou o autoconhecimento e o autoconhecimento com L. Aqui nos cards eu vou deixar para você ver a diferença e como nós podemos estar buscando o autoconhecimento. Outro quarto ponto que nos leva a descobrir, não é, a sabedoria do alto, a adquirir a sabedoria do alto na nossa vida, é a experiência de vida. Em Provérbios 1:28, acho que é 1:8, nos diz assim: o conselho do rei Salomão, considerado o homem mais sábio do seu tempo,
Ele diz assim: filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Está ligado à educação, né? Aos ensinos de nossos pais, das nossas mães, aqueles que nos querem bem, aqueles que são autoridade espiritual na nossa vida. E esse ensino que nós vamos obter, quando são bons ensinos, nós devemos levá-los conosco para toda a vida, né? Até sermos velhos. E a própria palavra também nos diz também, em outro versículo aqui de Provérbios, que ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando for velho ele não se desviará dele. Então, a maturidade, a experiência de vida, não é? O ensino que nós aprendemos ao longo da vida é outra fonte de sabedoria que vem de Deus. E nós temos um vídeo também sobre isso, falando aqui nos cards, como se tornar um cristão maduro, como podemos ajudar o Espírito Santo nessa tarefa. E não deixe de olhar aqui nos cards que você vai ser muito abençoado. E por último, a quinta fonte, não é, de sabedoria na nossa vida é: tome a escolha acertada, saiba fazer boas escolhas, boas decisões, saiba remir o seu tempo, usar o seu tempo de forma correta, de forma prática, de forma sábia. Escolhe o caminho acertado. E a palavra diz, a Bíblia nos fala qual é o caminho acertado. A palavra de Deus nos fala que o único caminho é Jesus, que Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, nem conhecerá jamais o Pai, que é conhecer a Deus, a sabedoria, se não for através de Jesus. Eu quero concluir com você o que diz em Provérbios. Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Porque o Senhor dá essa sabedoria. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Ele é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. O Senhor reserva a sabedoria para alguns, para aqueles que o buscam, para aqueles que o temem, para aqueles que o reverenciam, que reverenciam a sua palavra, que oram, que pedem por sabedoria, para aqueles que aprendem e praticam a sabedoria, como vimos em Tiago, e para aqueles que têm um coração reto e um coração sincero e que buscam as veredas de justiça, os santos. Ele reserva a verdadeira sabedoria para eles. Então, se você é essa pessoa, ela está acessível para você hoje mesmo, a verdadeira sabedoria. A sabedoria que vem de Deus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, deixe seu joinha e a gente se vê por aqui no próximo vídeo. Tchau!